Fala, meus amores, boa noite, tio Sormani na área, ao vivo, destruindo todas as banquinhas com requintes de crueldade, né? Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Tá aí, galera, matemática de forma simples, aprenda e gabarite. Galera, hoje a gente vai colocar aqui para todos vocês várias questões e com bizus e com macetes para fazer as questões de um modo muito mais rápido. Então, baixa o material aí que está na descrição do vídeo e vem comigo. Deixa o like. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. Vamos embora. Galera, tá aí questões. Método Sormani vai destruir essas questões com requintes e crueldade. Gente, uma questãozinha agora recente, ó, da FCC 2025. Em uma fazenda acolhedora, a avó Maria cuida de uma variedade de animais. Ao contar o número de coelhos e galinhas, ela percebe que a razão entre eles é de 4 para 7. Então, galera, razão segue uma ordem, tá? Então, se eu fizer a razão, ó, razão é uma divisão, tá? Entre quem? Quantidade de coelhos, que eu vou chamar de C, e galinhas, ó, que eu vou representar aí, tá? Por G. A razão é de 4 para 7. E aí diz, ó, se na fazenda há um total de 55 animais, então se eu somar aí quantidade de coelhos mais quantidade de galinhas, tem que dar quanto? 55. Qual é o número total de patas dos coelhos? Galera, ele não quer saber a quantidade de coelhos, ele quer saber a quantidade de patas. Galera, muita gente vai pegar esse tipo de questão, vai fazer meios extremos, aí vai resolver uma equaçãozinha, vai tirar o valor de uma letra, substituir na outra, vai perder tempo. Galera, eu já disse, ó, 55 é o todo, 4 e 7 são as partes. Sempre que eu tenho o todo e tenho as partes, ó, pegue o todo e divida pela soma das partes, ó. Quando eu pego o todo e divido pela soma das partes, o que é que eu vou encontrar? O valor de uma parte. 55 dividido por 11 dá quem? 5. Uma parte vale 5. Só que coelho tem quantas partes? 4. E cada parte não vale 5? 4 vezes 5, 20. 20 é o total de coelhos. Pior que na letra A tem resposta, ó. Só que ele não quer o total de coelhos, ele quer o total de patas. Gente, cada coelho tem 4 patas, né? Então é só fazer 4 vezes 20. Quantas? 80. 80 aí como resposta, letra C. Se eu quiser saber a quantidade de galinhas, ó, galinhas tem 7 partes. Só que cada parte vale 5, né? 7 vezes 5, 35. Então, ó, coelhos são 20, mas ele quer saber patas. 20 vezes 4, 80, resposta, letra C. Tranquilidade, galera. Beleza pura. Vamos embora. Gente, a questão 2, ela diz o seguinte, ó. Um produto sofreu um aumento de 40% e depois um desconto de 25% sobre o novo valor.
Qual é a variação percentual líquida do preço final em relação ao preço original? Teve um aumento de 15, um aumento de 5, um desconto de 5, nenhuma variação. Galera, eu já falei aqui que esse tipo de questão eu mostro de 3 maneiras. Primeira maneira, se valor não tem, o que é que eu faço, meu Deus? Adote o 100. Você pode fazer adotando o 100. Eu mostro dentro do curso. Outra maneira de fazer, utilizando fator de aumento e fator de desconto. Essas questões que tem aumentos sucessivos, descontos sucessivos, aumento e desconto, é assim que a gente faz. Ou adotando 100, ou utilizando os fatores, ou utilizando a minha dica, ó, a dica do SMJ. Professor, o que é SMJ? Soma, multiplica e junta tudo. O que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou somar os valores considerando os sinais. Como é aumento, é positivo. Vou botar o próprio 40. Só que eu vou somar aqui com o quê? Com um desconto. Desconto vai ficar menos. Então eu estou somando aí, ó, o 40 com o menos 25. Pessoal, se fosse 2 descontos, no lugar de 40 era menos 40. Aqui vai ficar mais por menos, menos, né? 40 menos 25 dá 15. Professor, e agora? Agora eu multiplico os valores divididos por 10. Professor, sempre por 10? Sempre. Ó, pegue 40, divida por 10, 4. Pegue menos 25, divida por 10, dá menos 2,5. Gente, 4 vezes menos 2,5, ó, 4 tá positivo, né? Mais vezes menos dá quem? Dá menos. E quem é 4 vezes 2,5? Dá quem? 10. 10. Professor, e o que é o J? Junta tudo. Gente, agora você vai juntar tudo, ó. 15 menos 10, 5. Gente, não deu 5 positivo. Então você pode dizer que o quê? Teve um aumento de quem? De 5%. Aumento de 5%, ó. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Tá aí. Tranquilo? Beleza pura. Então, ó, SMJ. Soma os valores considerando os sinais. Se for aumento, fica mais. Se for desconto, bota menos. Multiplica os valores divididos por 10. Depois junta tudo. O 15 com o menos 10 dá 5. Não deu 5 positivo? Aumento de 5%. Lucro. Beleza? Joia? Se desse menos 5, desconto de 5%. Vamos embora. Galera, ó. Método do tapa. Ou método do pirata. Ó, lá no meu curso, tá? E quem já é meu aluno, tá? Inclusive a galera sabe, era para ser lançado ano passado e vai ser lançado esse ano. Tudo indica que no final do ano, o meu livro de matemática e o meu livro de raciocínio lógico. Eu lembro como hoje, né? Não vou entrar em detalhes, quando eu pedi que 2 professores, em um deles, eu queria que prefaciasse, tá? O meu livro, e eu mostrei o método do tapa. Inclusive botei um vídeo dentro do grupo do método do tapa, tá? Um vídeo há quase 4 anos atrás, tá? Eu nem estava aqui com o canal do YouTube. E aí muita gente fazia com K, depois que conheceu o método do tapa,
ou o método que eu chamo de método do pirata, que no meu livro é Dona Florinda me dando um tapa na cara. Eu digo, eu só quis dizer. E veja, gente, ó, e veja. É um método que eu já vi gente falar, oh, sempre não dá certo sempre. Dá certo sempre, tá? O que eu acho engraçado é que a galera não dá, né, os bônus. Mas vamos lá, ó, para que serve o método do tapa? Quando você pega uma questão que ele manda dividir algo em partes inversamente proporcionais, e aí você não precisa utilizar K, e aí você não precisa, por exemplo, pegar esse tipo de questão, tá? E utilizar frações, como a galera aí utiliza, né? Mas agora tá usando aí o método do tapa. Então, ele é muito legal. Vamos lá. Ó, uma empresa decidiu distribuir um bônus de 1.770 entre 3 departamentos: jurídico, chamado J, tecnologia e recursos humanos, em partes inversamente proporcionais a quanto? A 5, a 7 e a 2. Qual o valor recebido pelo departamento de tecnologia? Aí muita gente usa o K, K sobre 5, mais K sobre 7, mais K sobre 2, igual a 1.770. Primeira vez que eu vi essa dica, o método do tapa, foi num livro de Carlos Galante, de 1968. Eu sou tarado em livros de sebo, os livros antigos. Mas agora aí muita gente utiliza, né? Mas é isso aí, né? Todo ser humano nasce original e morre cópia. Então vamos lá. E aí, galera, o que é que acontece aqui, tá? Se fosse diretamente proporcional, você já pegava o todo e dividia pela soma das partes. Só que é inversamente. Então você aplica o método do tapa ou o método do pirata, ó. Pirata não só tem olho. Então, o que é que você faz aí, ó? Você tapa uma parte e multiplica a que sobra, ó. Vou tapar o 5. Quando eu tapar o 5, sobra quem? O 7 e o 2. Multiplique. 7 vezes 2, 14. Pronto. Esse que tinha 5 partes, agora tem o quê? 14. Agora eu vou tapar, ó. Vou tapar o 7. Sobra quanto? O 5 e o 2. 5 vezes 2 dá quanto? 10, tá? Dá 10. O 7 virou 10. E agora? Agora eu vou tapar quem? Eu vou tapar quem? O 2. Sobra quem? 5 vezes 7. 5 vezes 7. 35. Então, galera, eu tapo uma parte e multiplico as que sobram. Quando eu aplico tapa, isso que era inverso vai ficar direto. Gente, e faz sentido, ó. Inversamente, ó. Quem tinha menos ficou com mais, ó. O cara que tinha 2 partes ficou com 35. E quem tinha mais, que era 7, ó, ficou com menos. Tá vendo? Professor, e agora o que é que eu vou fazer? O que nós fazemos. Vou pegar o todo, quanto? 1.770 e divido pela soma das partes. 14 mais 10 mais 35, ó. Vai ficar 1.770, ó. 14 mais 10, 24, né? 24 aí, mais quem? Mais 35 dá quanto? 59. Beleza? Galera, se você pegar, tá? Se você pegar 177 e dividir por 59, dá 3. Acrescentando 0, 30. Você tá achando aqui o valor de uma parte, ó. Uma parte vale 30. Só que eu quero tecnologia. Gente, tecnologia. Ele ficou com quantas partes após o tapa? 10.
10 partes de 30, ó. 10 vezes 30. 300. 300 reais. Letra C de coração e de chupa com suplã. Então tá aí. Esse é o método do tapa ou o método do pirata, né? Vamos embora. Gente, questão 4, ó, da Quadrix. Uma equipe de 5 operários consegue consertar 15 máquinas em 6 dias. Quantos dias levariam 8 operários para consertar 24 máquinas trabalhando na mesma proporção? Ó, aí é uma questão, gente, de regra de 3 composta, né? Ele te dá grandezas e pede o valor de uma delas. E a regra de 3 composta, ela tem mais de 2 grandezas. Eu tenho aqui quantas grandezas? 3. Operários, máquinas e dias. Um dos métodos que a gente utiliza aqui, o método da causa-consequência. O que é o método da causa-consequência? Eu não preciso resolver as questões analisando se é direto ou inverso. A consequência é sempre o que o sujeito faz, o produto final. Ó, descobriu quem é a consequência, o resto é causa. Ó, a consequência, quem seria? O que o sujeito faz. O que é que o sujeito aqui, que são quem? Os operários estão fazendo? Consertando máquinas. A quantidade de máquinas consertadas é a consequência. O resto, causa. Então, quem é causa? Quantidade de operários e quantidade aqui de quem, gente? De dias. E cuidado, né? Tem gente que dá dica, TPM, tempo, pessoas e máquina, não pode ser a consequência. Eu já vi uns 3 professores falando isso, os alunos me mostraram. Galera, a última coluna, que é a consequência, pode ser máquina, sim. Tá? Pode ser pessoas. 5 técnicos bancários atendem 8 pessoas em 1 hora. Os técnicos bancários, sujeito. O que é que eles estão fazendo? Atendendo pessoas. Então, pessoas e máquina pode ser a consequência. Então, descobrir quem é a consequência, o resto é causa. Então, vamos lá. 5 operários consertam 15 máquinas em 6 dias. Quantos dias? X. 8 operários vão consertar quantas máquinas? 24. Acabou. Galera, como é que a gente sempre faz quando descobre quem é a consequência? A consequência na última coluna, que é o que o sujeito faz, o resto é causa. Sempre nos elementos da causa, reta. Ó, reta. Sempre uma reta nos elementos da causa. E depois, prof, a reta que está em cima desce e a que está embaixo sobe. É sempre isso, ó. Reto, reto na causa. Quando eu for para a consequência, quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Multiplique quem está aqui na mesma reta, ó. 8 vezes x vezes 15 igual a quem? 5 vezes 6 vezes 24. Gente, 8 vezes 15 dá quanto? 120. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 24, 720. Quem é x, ó? O 120 tá multiplicando, passa dividindo, ó. 720 dividido aqui por 120, ó. Cortando os zeros. 6. 6 aí, letra
C. Gente, se o aluno fosse esperto, ó, aí vai da habilidade de cálculo, tá? Isso é com o tempo. Ó, 8 vezes x vezes 15. E aqui, 5 vezes 6 vezes 24. Ó, 15 vezes 8 dá 120. E 5 vezes 24 dá 120. É uma balança em equilíbrio. Tirei um peso do lado, tirei do outro. Ficou como? X igual a quanto? X igual a 6. Essa é a resposta. Letra o quê? Letra C. Tá aí. Show de bola? Galera, vejam. Essa questão aqui, tá? Que foi uma questãozinha da VUNESP. Eu mostro ela de 3 maneiras, tá? Aqui eu vou mostrar uma. Veja. Toda questão que te der a sobra, toda questão que te der a sobra, e ele perguntar pra gente quanto eu tinha no início, você pode resolver esse tipo de questão de trás para frente. Você podia fazer essa questão por frações, eu faço aqui desenhando bem rápido, tá? Você pode fazer essa questão aqui, beleza, por porcentagem, e pode fazer pelo método que eu vou mostrar. Vamos lá, ó. Sempre esse tipo de questão que te der a sobra e pede o que eu tenho no início, aplique o que eu chamo de princípio da marcha ré. Você resolve de trás para frente, mas eu resolvo essa questão de 3 maneiras. Por fração, eu mostro aqui isso aqui em 2 linhas. Então vamos lá. Ó, Ruth reserva a metade do seu salário para gastos com aluguel. Então, ó, gastos com aluguel, metade. Metade é meio. Beleza. Do que resta, ela reserva 2/5 para alimentação e 1/4 para transporte. Eu vou somar isso aqui, ó. Ela reserva o quê? 2/5 para o quê? Alimentação e o quê? 1/4 para transporte. Tranquilo? Beleza? Então, vamos somar logo isso. 2/5 mais o quê? 1/4. Como é que eu somo frações com denominadores diferentes? Tiro o MMC, professor. Mas você pode aplicar o métodozinho do peixe. Você vai fazer isso, ó. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5, ó. Aqui não é soma, 8 mais 5, 13. Tá? 13. Então, ó, 13 sobre 20, 13 sobre 20 foi o que foi gasto aqui com quem? Com a alimentação, ó, alimentação e transporte. No início, aluguel, eletricidade e quem? E água. E ainda sobraram quanto? 840. Qual a quantia que Ruth reservava para aluguel, eletricidade e água? Gente, se eu descubro o total, eu sei que metade é para água, eletricidade e aluguel. E aí, como é que você faz para resolver esse tipo de questão? Sempre você pega as sobras. Por que ele não te deu a sobra? Sempre você pega as sobras e vai voltar fazendo as operações inversas. Vamos lá, vamos pegar a sobra. Vamos pegar a sobra. Ó, se eu gastei metade, ficou a outra metade. A outra metade é 1/2, tá? Gente, você pode botar tanto 1/2 como dividir por 2, ó. Botar assim, 1/2.
Aqui ele gastou com alimentação e transporte 13 sobre 20. Quanto é que sobra? Se das 20 você gastou 13, sobra quanto? 7 sobre 20. Pronto. Não peguei a sobra de todo mundo. Quando eu voltar, já que eu estou resolvendo de trás para frente, você vai pegar esse 840 e vai multiplicar por essas sobras invertidas, ó. 7 sobre 20 vai ficar quem? 20 sobre 7. E 1 sobre 2 vai ficar quem? 2 sobre 1. Acabou. Gente, se você quiser, já simplifica aí, ó. 800 e quanto? E 40, se você quiser, dividido por 7. Ó, isso aqui dá quanto? 120. Ó, 120 vezes 20 vezes 2, né? 120 vezes 20 dá quanto? Dá 2.400, né? Vezes 2, 4.800. 4.800 é o salário. Só que ele não quer saber isso. Ele quer saber com quem? Água, eletricidade e aluguel. Gente, água, eletricidade e aluguel foi a metade. Foi a metade. Não foi um meio? Metade é dividir por 2, né? Quem é a metade de 4.800? 2.400. 2.400 aqui tá entre quem? Tá entre 2.300 e 2.600. Ó, em uma outra aula que a gente vai ter aqui, eu vou fazer essa questão por frações, desenhando, e vou fazer também por porcentagem. Então, não fiz nada demais. Esse tipo de questão que te der a sobra, você pode pegar e achar o que você tem no início rápido. Como? Pegando as sobras. Ah, ela reservou metade para aluguel. Sobrou a outra metade. 2/5 para alimentação e 1/4 para transporte. Somei. Deu 13 sobre 20. Quem é a sobra? 7 sobre 20. E aí eu pego o que eu tenho na sobra. Se for fração, multiplico pelas frações o quê? Invertidas. Professor, se fosse assim, ela gastou 10 reais. Aí vai ficar com menos 10. Se eu gasto 10, eu fico com menos 10. Aí o menos 10, quando voltasse, voltava quem? Mais 10. Gente, é isso. Galera, deixa o like aí, curte e compartilha. Quero ver se não vai ter pelo menos uns 200 comentários para eu botar aqui uma aula de frações para você pegar e resolver qualquer questão. Segue nosso Instagram. Gente, é muito importante você seguir o nosso Instagram, galera. É muito importante, porque tem dicas diárias, material, a gente coloca lá motivação. Gente, quem não está inscrito no canal, se inscreve, dá o like, curte e compartilha. Entra no grupo do Telegram, tá? Então, numa próxima aula, vou resolver, inclusive, essa quinta questão com outros métodos. Assista a aula que tem aqui de princípio da reversão ou regressão, que eu mostro como resolver equações sem precisar de letra alguma. Gente, um beijão, valeu, fui!